Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a santa e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão alegres? Amém. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, fica de juntinho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Leiamos então. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Ungir quem? Jesus. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse, ele quem? O anjo, o jovem, o anjo. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Vamos dizer o versículo 7, eu falo e os irmãos repetem. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Ali os verei, como ele vos disse. Feche seus olhinhos, coloque a mão bem na direção do teu peito e vamos orar mais uma vez. Pai, aqui estamos nós, alegres, felizes, porque o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está aqui para nos abençoar, o Senhor está aqui para falar conosco e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Então pedimos, Pai, que o Senhor esteja repreendendo todo espírito contrário à Tua palavra. Que o Senhor esteja, Pai, repreendendo todo o roubador da palavra. Mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja aqui entre nós. Pai, acampa anjos aqui em cada porta, em cada janela deste lugar, com espada flamejante nas mãos para estar dissipando toda a ação do mal. Pai, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a minha vida, uma unção especial sobre a minha vida, para que eu possa ser um instrumento do Senhor, usado pelo Senhor, para o bem-estar da vida espiritual dos meus irmãos. Eu oro e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém, graças a Deus. Vá sentando.
e glorificando ao Senhor. Aleluias. Pode bater palmas para Ele. Amém, queridos? Aleluias. Aleluias. Amados, eu até poderia colocar um nome a essa ministração baseado no versículo 7. Eu poderia até chamar assim: resgatando a ovelha desgarrada. Amados, esta noite o Senhor vai nos mostrar a necessidade que nós temos de buscarmos as ovelhas perdidas da casa do nosso Pai. Estamos enfrentando tempos difíceis, aonde as pessoas estão se esfriando da fé, mas a palavra do Senhor nos fala a respeito disso, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, abandonarão ao Senhor. E isso é verdade, nós estamos vendo. Tem igrejas hoje que não tem mais escola bíblica, porque os crentes não querem mais aprender a palavra de Deus. Os irmãos não estão preocupados mais com isso, mas é necessário nós nos apresentarmos na casa do Senhor todos os dias que tiver culto, porque todos os dias Deus quer falar conosco. Não adianta nós falarmos assim: não, mas Deus fala comigo no ônibus, fala quando eu estou de bicicleta, fala quando eu estou na fila, fala quando eu estou trabalhando. Ele fala, mas não como Ele fala quando você está na casa dele, porque Ele faz questão também de te ouvir e de falar com você. Amém? Mas nós precisamos atentarmos para o que diz a palavra. A palavra diz que aquelas mulheres foram de madrugada encontrar o túmulo para ungir o Senhor, comprar o aroma caro para ungir o Mestre. E isso era um costume daquela época. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que aquele anjo nos fala que uma palavra tão importante. E quando você for ler esse texto, eu peço que você peça o discernimento através do Espírito Santo. Porque olha o que é que o anjo diz, escutem o que o anjo diz. Mas ide, e dizei aos seus discípulos, e ele faz uma ressalva, e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o verei como ele vos disse. Irmãos, Pedro era discípulo? Era discípulo? Sim. E Pedro era discípulo. Mas olha a observação que aquele anjo diz: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Dá para entender? Diga aos seus discípulos e a Pedro. Por que ele fez essa ressalva? Sabe por quê, amados? Porque Deus ama também aqueles que se afastam do Senhor. Pedro tinha se afastado do grupo. Pedro se excluiu do grupo. Pedro não se considerava mais discípulo. Ele tinha se afastado. E olha a preocupação que o Espírito Santo teve para com Pedro. E diga a Pedro. Nós precisamos aprender com esse texto que muitos hoje estão assim, se excluindo, se afastando, em nome do orgulho, da vaidade, do achismo, em nome do não tem nada não, Deus é amor. E muitos estão se afastando do Senhor, e nós temos um compromisso com essas pessoas. Precisamos orar
por essas pessoas. As pessoas não pecam porque eles querem pecar. Eles não se afastam da igreja porque eles querem se afastar. Mas é porque algo os levou a tomar essa atitude. E às vezes, como eu já falei, é o orgulho, é a vaidade, é o achismo, as ideologias. E as pessoas vão se afastando gradativamente, quando menos esperam, estão longe da presença de Deus. Ficam fracos e morrem espiritualmente. Precisamos estarmos atentos. E eu sempre tenho dito, irmãos, todos os dias precisamos alimentar a nossa alma. Aleluia. Todos os dias precisamos alimentar a nossa alma. Todos os dias você não se alimenta, não alimenta o seu corpo? 3, 4 vezes, mas você se alimenta. Porque se você levar uma semana sem se alimentar, você vai criar uma série de problemas na sua saúde, ou não? E por que você não tem essa mesma preocupação com a sua alma? Olha, apesar de Pedro ter dito não a Jesus, Jesus nunca disse não a Pedro. Apesar das pessoas terem se afastado de Jesus, Jesus nunca se afastou dessas pessoas. Amém. Porque Ele sempre está conosco. Amém. Pedro tinha se excluído de Jesus, mas Jesus provou que ainda estava com ele, que ainda amava ele. E nós precisamos demonstrar esse amor para com o nosso irmão. Aleluia, Jesus. Irmãos, vocês sabiam que tem pessoas que se afastam da igreja por motivos diversos. E os próprios irmãos, alguns, ao menos eu já recebi alguma queixa desse tipo. Ah, pastor, só porque eu não estou indo para a igreja, eu ia passando, aí a irmã Filomena me viu, olhou para o outro lado, fez de conta que não me enxergou. Isso acontece. Mas nós não podemos agir assim. Houve um momento de fraqueza? Houve. Houve alguma turbulência nessa trajetória? Houve. Mas nós, nesta hora, nos colocamos como enfermeiros, como maqueiros. Essas pessoas estão doentes e nós precisamos cuidar delas. E nós precisamos cuidar desde a oração até um oi, meu irmão, como vai? Você sumiu, nunca mais eu lhe vi, está acontecendo algum problema? Você está bem? Nós precisamos demonstrar o amor por aqueles que se desgarraram e por aqueles que estão vivos. Nós não podemos fazer pouco caso daqueles que se afastam da presença do Senhor. Mas esse texto nos mostra um diálogo entre Jesus e Pedro, aqui no versículo 14. E ele diz assim, eu vou ler para você, no 27, do 27 ao 31. Porque Pedro, ele foi avisado por Jesus que ele iria trair Jesus. Mas ele não acreditou, devido à maneira como ele era, o amor que ele tinha pelo Senhor, que ele mesmo foi quem falou. Mas Jesus é quem sabe de todas as coisas. É verdade. Nós não sabemos de nada, mas Jesus sabe. Nós projetamos, mas quem faz a concretização dos nossos projetos é o Senhor. Amém. Porque o que prevalece é a vontade dEle. Então, a palavra diz assim, disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizares em mim, porque escrito está,
ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Isso foi um diálogo entre Jesus e o grupo dos discípulos. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizarem, nunca, porém eu, disse Jesus, em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Foi um diálogo entre Jesus e aquele grupo de discípulos. E Jesus estava avisando: Pedro, você vai me negar. Você precisa ter cuidado com o que você fala, com o que você faz, com seus atos, com as suas atitudes. Você precisa se preparar, se revestir, porque o inimigo da tua alma vai se ir andar contra você, Pedro. E Pedro disse: que nada, Senhor, eu sou Pedrão, eu não vou te negar nunca. É como eu já falei, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Quem sabe tudo é Ele. Amém. Então, Pedro ficou preocupado. E aqui no versículo 21 diz assim: mas ele repetia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mas Pedro ficou com aquilo na mente dele. Ele falou isso para Jesus. Ele declarou para Jesus o seu amor. E quantos declaram que vão ser fiéis ao Senhor, estão preparados para todos os acontecimentos? Quando a gente menos espera, aquela pessoa já abandonou Jesus, já não pertence mais ao grupo, se exclui do grupo dos salvos. Por isso, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Precisamos estar buscando o nosso fortalecimento. Irmãos, eu tenho muita preocupação. Quando eu chego em casa, depois do domingo, durante a semana, a gente entende a necessidade da falta de alguns irmãos. Alguns trabalham, chegam em casa tarde, alguns estudam, mas dia de domingo é diferente. Aí quando o pastor está aqui na frente, aí, poxa, o irmão que senta aqui nessa cadeira não veio hoje. Aquela irmã que senta ali também não veio. Sabe o que acontece com o pastor? Ele vê, quando ele está de joelho conversando com Deus, essas cadeiras vazias. E ele vai orar por essas pessoas. O que aconteceu com esses irmãos? O que aconteceu que eles não vieram domingo cultuar ao Senhor? É uma preocupação. Irmãos, tem um ditado aí fora que diz assim: para se coçar é só começar. Para entrar no processo da apostasia é só iniciar. Vocês estão lembrados da síndrome do sapo? Todo mundo aqui já sabe a síndrome do sapo, não já? Quem não sabe, levante a mão aí. Poucas pessoas. Eu vou falar a síndrome do sapo para vocês saberem o que é. Se você pegar um caldeirão, uma panela grande, bota ela para ferver no fogo, para ela ferver, cheia de água. Aí você pega um sapo e joga dentro dela. O que é que o sapo vai fazer? Ele pula e vai embora, porque a água está quente. Mas se você pega um sapo, coloca na água, num caldeirão de água fria, o sapo vai ficar lá quietinho, que ele gosta da água. Aí você liga o fogo e aquela água vai esquentando. Aí o que é que o sapo faz?
Não, anda mais um pouquinho para o lado. A água vai esquentando, ele vai para o outro. E aí ele vai se acostumando com aquela quentura. E logo ele já está, ó, durinho, durinho. Morreu sem sentir. A mesma coisa é o crente que não é constante na igreja. Ele começa a esfriar da fé. Quando menos percebermos, ele não está mais no grupo. Ele se afastou do grupo. Mas Pedro foi avisado de que isso iria acontecer com ele. Mas não vamos condená-lo, porque ainda hoje é assim. Muitos estão entrando na síndrome do sapo. Mas Pedro pensou naquele momento que jamais ele faria isso. Aqui em Mateus 26:70 diz assim: mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço aquele homem, nunca ouvi antes, não conheço o homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que ele disse, que Jesus disse para ele: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E quando o galo cantou pela segunda vez, ele já tinha negado Jesus, e ele olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele, ele baixou os olhos e começou a chorar. Porque Jesus tinha prevenido a ele isso. Mas onde foi que Pedro estava? Estava em uma roda de escarnecedores, na beira de uma fogueira, bem em frente ao local onde Jesus estava sendo julgado. E o Salmo 1 diz o quê? Não vos assenteis. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde foi que Pedro estava naquela hora? No meio dos escarnecedores, rindo, olhando o julgamento de Jesus, mas Pedro estava entre eles. Às vezes, irmãos, nós queremos estar no meio dos escarnecedores, dos pecadores, daqueles até que julgam Jesus, daqueles que condenam Jesus, participando de conversas que não agregam valores espirituais, contando casos que não agregam valores espirituais, trocando ideias que vêm aborrecer a natureza de Deus. Nós estamos na roda, tem muitos que se encontram na roda dos escarnecedores dessa maneira. E o que é que os escarnecedores falam? Coisas que aborrecem a natureza de Deus. E nós não podemos, não devemos nos juntarmos a eles para estarmos trocando essas ideias. Mas, queridos, a verdade é que aquele anjo mandou esse recado para Pedro. E diga a Pedro, pensou naquele a quem ele negou. O recado foi dado através daquele que ele negou. Mateus 26:70 nos confirma isso mais uma vez, eu digo, mas ele o negou outra vez, e depois outra vez, e depois outra vez, e o galo cantou.
resgatando as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Aquele que sofre por causa do pecado, aquele que se arrepende, ele alcança a misericórdia. Quando o homem peca, o homem temente a Deus, por algum motivo ele peca contra Deus, ele sofre, meus irmãos. Ele sofre porque a consciência dele o acusa. E ele sofre porque ele é entendedor da palavra e sabe que ele está levando Jesus ao vitupério. Está levando Jesus a sofrer de novo. Então nós não podemos comungar com essa ideia de pecarmos e pedir perdão ao Senhor. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós levamos Cristo outra vez àquela cruz. E durante esse período de arrependimento, há o sofrimento. E o sofrimento às vezes leva até a morte. Tem pessoas que não suportam sofrer. Por isso nós precisamos, irmãos, comungar a nossa fé com aqueles que se afastaram do grupo. E ele diz, Pedro se lembrou do encontro que ele teve, do diálogo que ele teve com Jesus. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Qualquer um aqui pode se afastar do Senhor Jesus, menos eu, Pedrão. Eu sou Pedro. E Jesus disse a ele, advertiu. E essa advertência chega até a mim e chega até você. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, nós fomos e estamos sendo transformados a cada dia até chegarmos à estatura de varão perfeito. A igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Mas a igreja ajuda a nos fortalecermos e manter a nossa salvação em dias. Aleluias. Mas, meus amados, eu ainda separei um texto aqui para ler para vocês, que depois dessas coisas, depois que Jesus ressuscitou, mandou o recado para Pedro, os discípulos resolveram irem pescar. Eu vou ler o texto para vocês, está em João capítulo 21. Diz assim, olha. João, é aquele texto que Jesus diz assim, depois que manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, foi o local onde ele foi pescar, e manifestou-se deste modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhes, nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela mesma noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia, e todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, não tendes nada para comer? Responderam eles, não. Disse-lhe ele, Jesus, lançai a rede à direita do barco e enchereis. Lançaram, pois,
e já não podiam puxar a rede por causa de grandes quantidades de peixes. Jesus, depois que ele já tinha ressuscitado, Jesus levou 40 dias depois que ele ressuscitou. E ele fez ainda alguns milagres durante esses 40 dias. Aí no outro dia eu estava lendo a respeito disso e me perguntei assim: Senhor, Jesus ressuscitou, foi aos céus, conversou contigo e voltou e ficou 40 dias aqui na terra. O que foi que Jesus fez durante esses 40 dias antes de ascender aos céus de novo? Uma das coisas foi essa. Jesus queria resgatar a Pedro. Uma das coisas que Jesus fez durante esses 40 dias foi resgatar a Pedro. E nós temos o compromisso de resgatarmos aqueles que se excluíram do grupo, porque Jesus sofreu por eles, Jesus padeceu por eles. Glória a Deus que você continua de pé, glória a Deus que você continua firme, mas alguma coisa levou aquele irmão a tropeçar. Talvez essa cadeira que está vazia do teu lado, aquele irmão que já sentou várias vezes aí, houve um deslize e se afastou do Senhor, mas você tem o compromisso de resgatar essa alma perdida. Aleluia. E Jesus disse: tem alguma coisa para comer? Quando a pessoa se afasta do grupo, espiritualmente passa fome, não tem vontade de comer a palavra, não tem vontade de ouvir a palavra, passa fome. E eles não tinham pegado nada naquela noite, mas Jesus disse: olha, lança a rede de novo. Jesus está querendo que eu e você lance a rede para resgatar esses peixinhos que pularam fora do aprisco. Não vamos nos acostumar com a ausência do irmão A ou do irmão B. Não vamos olhá-los e fazer de conta que não estamos vendo nada, mas muito pelo contrário, vamos abraçá-lo, vamos beijá-los, vamos dizer que ele está fazendo falta, vamos visitá-lo, orar por eles. Talvez ele está esperando só isso, só um abraço, só uma palavra de consolo. E Jesus lá à beira do mar de Tiberíade, depois que eles lançaram a rede e trouxeram grandes peixes e desceram daquele barco, eles não falaram nada, mas reconheceram que era Jesus. A mesma coisa são alguns irmãos que se afastam da presença do aprisco, mas não têm coragem de olhar para Jesus, porque o pecado faz com que eles se envergonhem de Jesus. Mas Jesus não está preocupado com isso. Mas eles estão, porque são humanos. E nós precisamos amá-los, acolhê-los, demonstrar carinho e amor por eles. E aí eles vão se alimentar, eles vão comer, porque Jesus já estava esperando eles na beira do mar com um peixinho assado. Não foi o que eles trouxeram, não foi o que eles pescaram, mas Jesus trouxe algo especial para eles. E nós precisamos estarmos preparados e estarmos sempre dispostos a entregar o melhor para essas pessoas. E aí eles começaram a comer, e eles começaram a conversar, e eles perceberam que era Jesus. E aqui diz assim, em João 21, que depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro:
Depois que eles já tinham se alimentado, aí Jesus disse: agora eu vou ter um diálogo com Pedro. Porque eu disse que eu ia ter com eles e também com Pedro. Hoje é o dia de eu conversar com ele. E Jesus, com toda a sabedoria, que ele é o homem mais sábio de todos, aí Jesus disse assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse assim: apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus insiste, tornando a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus disse pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ah, meus irmãos, eu acredito que naquela hora Pedro se desabrochou e chorou profundamente, porque ele reconheceu justamente o pecado que ele cometeu, negar Jesus 3 vezes, como ele mesmo tinha dito que aconteceria. Porque a palavra de Simão Pedro entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus. O Senhor sabe do meu deitar, do meu levantar, o Senhor sabe das minhas fraquezas, o Senhor sabe das minhas necessidades. Jesus disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Então, queridos, daquele momento em diante, Pedro pôs a chorar amargamente e lembrar do momento que Jesus perguntou 3 vezes para ele, disse para ele que 3 vezes ele o negaria. Depois de terem comido, perguntou a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Nós confessamos que amamos Jesus. Nós confessamos que jamais iremos abandonar a Jesus. Vira e mexe, nós pecamos e nos afastamos da presença do Senhor, ficamos fracos espiritualmente e morremos. Mas Jesus quer que você tenha vida e tenha vida em abundância. Amém. Esse texto vem nos mostrar a necessidade que temos de amar aqueles que se afastaram do grupo, cuidar daqueles que se afastaram do grupo, ter cuidado com a roda dos escarnecedores, para não compartilharmos com ideias que não comungam com a nossa fé. E também, queridos, precisamos entender, através desse estudo, que Jesus nos ama e só quer ver o nosso bem. Amém. O nosso fortalecimento espiritual. Amém. Então, quando bater aquele desânimo, na hora de vir para o culto, sempre dá um soninho, uma coisa, outra, vontade de não vir. Aí é que você tem que dizer assim: olha, agora é que eu vou. Agora é que eu vou. O Senhor tem algo especial para mim nessa noite. Agora é que eu vou. E você vindo, você vai alimentar a sua alma. E você alimentando a sua alma, você vai ficar forte e você vai ajudar aqueles que se afastaram do grupo a se erguer e também receber a vitória. Não seja você o culpado.
de você mesmo se afastar do Senhor. Mas seja você o responsável por alguém que se afastou do grupo. Que a partir de hoje nós possamos perceber, enxergarmos aqueles que se afastaram do grupo para buscarmos consolá-los, amá-los e fazer viver novamente uma vida de santidade, conforme o desejo do Senhor, que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Aleluia. Aleluias.